poder estar com vocês compartilhando a palavra de Deus nessa manhã de sábado. Como eu disse, me acompanha ao fundo o pastor Isaías, é da Mison, pastor Aguinaldo. Pastor Isaías foi o que eu auxiliei durante 2 anos em Lucas do Rio Verde. Hoje está conosco o pastor Aguinaldo. Às vezes você se pergunta por que ele está sentado e não aqui. Primeiro, se o pastor Aguinaldo hoje estivesse no seu distrito, já não poderia estar aqui. Ele está por motivo de saúde, de licença, e em suas orações, humildemente peço a vocês, se possível, lembre da família do pastor Aguinaldo, em especial do pastor Aguinaldo, que vem passando por problemas de saúde, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Ao longo da sua vida, na corrida cristã, nesse momento nas quais você vive, você tem vindo à igreja, você tem pensado no céu, quando você vai dormir, quando você levanta, quando você está na igreja, no seu horário de trabalho, você tem feito perguntas a você mesmo, de quão importante é o céu, de quão lindo é o céu, e a pergunta mais importante: estarei lá? O que nós estamos fazendo dentro da igreja ao longo dos anos nessa corrida cristã? Nós temos uma direção, um rumo, a Canaã celestial. O que você tem pensado? O que você tem feito? Você tem vivido uma vida com propósito? O tema de hoje seria vencendo no juízo investigativo. Para que nós possamos ser vitoriosos no juízo investigativo, precisamos pensar no céu. E se nós passarmos e sermos aprovados no juízo investigativo, o último tema é vencendo para sempre. Mas fica essa pergunta: em algum momento da sua vida, em uma noite enluarada, o céu estrelado, você já olhou para o céu em algum momento, longe das luzes das grandes cidades, e você observou que existem tantas estrelas no céu que é impossível contá-las? Você olha para o céu e aparentemente não existe espaço entre uma e outra estrela. Mas Ellen White, em 3 passagens bíblicas, nos diz que Jesus virá pela constelação de Órions, pela nebulosa de Órions. Se nós pudéssemos viajar hoje à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 1.600 anos até a nebulosa de Órions. Em outras palavras, se nós pudéssemos viajar à velocidade de 2 sondas, New Horizonte, ou as sondas Voyager, a uma velocidade de 64 mil km por hora, não 300 mil por segundo, a 64 mil km por hora, levaríamos 800 mil gerações. Por que eu estou falando isso a vocês? Porque eu quero que você reflita sobre o Criador do planeta Terra e do universo, o que Ele tem preparado para nós, que a Bíblia descreve. O Sol, nós sabemos que ele é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea. O Sol é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que o nosso planeta Terra. Esses são dados atualizados. A grande maioria dessas pessoas que estudam os astros, eles não creem em Deus, mas eles estudam, eles fazem cálculo e chegam a essa precisão. A maior estrela já descoberta pelo homem, deram a ela o nome de Scott, da constelação Scotum, ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Quer ouvir algo mais espantoso ainda, que a nossa mente muitas das vezes não consegue entender? A nossa galáxia, segundo eles, a Via Láctea, ela é a menor do universo, com aproximadamente 200 bilhões de estrelas.
Segundo eles, existe uma possibilidade de haver 200 bilhões de outras galáxias. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Coríntios 2, versículo 9. 1 de Coríntios 2, versículo 9. Estamos em um programa especial de 10 dias de orações, 10 dias clamando a Deus, unânimes, uma vez mais assim como nós estamos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Neste momento, Tua palavra está sendo aberta, Senhor. Capacite-nos para que possamos ler, entender e compreender. E que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Este versículo nós vamos ler agora, e lá no final, não vou demorar muito, leremos novamente. 1 de Coríntios 2, versículo 9 diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas que conhecemos nessa vida, um dia terão fim. Jesus proclamou o céu como um lugar real, e a promessa é feita aos seus discípulos, ali em João 14, de 1 a 3, onde ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava já fazendo ali uma afirmação que já existem muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Recomendo a você nessa manhã de sábado que você adquira o hábito de pensar no céu. Mas às vezes veio uma pergunta que algumas pessoas poderão vir a fazer: por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você ama, que por um motivo ou outro descansaram, e que na manhã radiosa você poderá revê-los. Pensar no céu fará algumas mães, assim como aquela mãe que está no fundo, uma criança em seus braços, que muito precocemente aquela criança descansou no Senhor, porque vivemos num mundo pecaminoso, num mundo cruel. Mas na manhã radiosa, Deus fará com que aquela mãe receba novamente o filho em seus braços. Pensar no céu me faz recordar de meu pai, de meus avós que já descansaram. Pensar no céu faz vocês recordarem de pessoas que antes da pandemia estavam aqui nestas igrejas, sentadas em algum desses bancos e hoje descansaram no Senhor. Pensar no céu fará vocês recordar de pessoas que vocês amavam, de pregadores, pastores, que vocês ouviram, que vocês conheceram, que descansaram, assim como o saudoso pastor Enoque de Oliveira, o saudoso pastor Roberto Rabelo, o saudoso pastor Henrique Fairari, e por aí vai, que descansaram no Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o versículo 17 está falando para nós agora que estamos vivos, por ocasião da volta de Jesus, e pelo que eu percebo, pelo que as profecias escrevem, pelo que eu olho no mundo, Jesus está voltando. E aqui, depois os que estivermos vivos, eu gostaria muito, eu quero muito estar vivo para olhar para o céu. Mas infelizmente o saudoso pastor Roberto Rabelo também, ele acreditava piamente que veria Jesus voltar. Descansou e não pôde ver Jesus voltar. Quantas pessoas morreram na fé e na mensagem do terceiro anjo, de 22 de outubro de 1844 para cá, sonhando ver Jesus voltar. Descansaram e não viram, mas eu quero acreditar que Jesus vai vir na minha geração, que eu poderei vê-los, que vocês poderão vê-los. O pastor Aguinaldo acredita que poderá vê-los. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com Ele para sempre. Pensar no céu é muito importante, porque afastará você de uma vida carnal.
uma vida pecaminosa, uma vida das quais muitas das vezes nós vivemos na prática de pecados conhecidos, que muitas das vezes a igreja não sabe, a liderança não sabe, um pastor distrital não sabe, mas Deus e os anjos, sim, eles sabem. Em Colossenses 3, de 2 a 5 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a concupiscência, a avareza, tudo isso é idolatria. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. Houve um momento na história deste planeta, houve um momento na minha vida, quando eu era pequeno, que muitas das vezes uma pessoa falava algo, o que falava era como se fosse lei. Havia pessoas que diziam: fulano de tal, se ele falou, você pode acreditar, porque se ele falou, ele cumpriu. Nós precisamos, como cristãos, honrar nossos compromissos, irmão, viver uma vida com propósito, viver uma vida com princípios e valores, conversar com pessoas, dar testemunho a outras pessoas. Na lição o irmão falava um pouco sobre isso, mas haverá um momento em nossas vidas, como cristãos, que talvez nós não teremos a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém, mas ao nosso lado, sempre ao nosso redor, há pessoas, existem pessoas que elas estão sempre nos monitorando. Você, sem saber, muitas das vezes, você está inspirando outras pessoas, seja no seu dia a dia, seja nas suas redes sociais. Talvez ela não te diga nada, talvez nas redes sociais ela não curta nada, mas você está inspirando estas pessoas. E nós, como cristãos, muitas das vezes, as pessoas jamais abrirão as Sagradas Escrituras, mas farão raio-x da nossa vida. Pelo nosso testemunho como cristão, poderemos fazer com que esta pessoa venha para Jesus. Ou da nossa vida, que nós dizemos, nós falamos que somos cristãos, mas da boca para fora, longe da igreja, nossa vida não condiz com a conduta ou a realidade de um cristão. Faremos com que essa pessoa perca a salvação. E aqui em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, um homem que escreveu este versículo, o livro de Atos, diz o seguinte: que ele ficou os 2 últimos anos em uma casa em Roma. 24 horas ao lado deste homem havia um soldado romano, um homem que no passado perseguia pessoas, porque ele acreditava que o que ele fazia era certo aos olhos dele e aos olhos de Deus. O próprio Deus precisou aparecer a Paulo então, e ele teve uma conversão. De perseguidor ele passa a ser perseguido, e viveu uma vida perseguido. Os próprios judeus queriam matar. Houve um momento que ele precisou ser descido pelas muralhas de Jerusalém por uma corda, algo pendurado na ponta daquela corda, porque judeus esperavam ir para a entrada da porta de Jerusalém para matá-lo. E este homem, pressentindo que o fim estava próximo, então, 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8, ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele diz: qual Senhor? Justo juiz, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, diz ele, mas a todos os que amarem a sua vida. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talento e tesouro. Quanto tempo você tem tirado diariamente para a comunhão com Deus? Orar? Algum momento da sua vida, enquanto sua família dorme pela madrugada, você tem levantado de joelhos, você tem se derramado aos pés de Jesus, pedindo proteção pela família, pedindo proteção e a volta da filha para a igreja, como o irmão mesmo mencionou aqui? Você tem feito isso? Talento. O irmão passou a lição aqui divinamente. Gostei da forma como o irmão passou a lição, e não pode parar, tem que continuar, é um dom. Temos pregadores, seria hoje o irmão que pregaria, gentilmente me cedeu, e eu agradeço.
mas vai pregar em uma outra oportunidade, quando precisarem, se eu estiver disposto, aqui eu estarei. É dons, talentos, tesouro, dízimos e ofertas. Estamos devolvendo aquilo que não nos pertence. Existem muitas pessoas hoje nas redes sociais que aparentemente, pessoas que têm discernimento, que entendem, questionam a devolução do dízimo. Certo dia eu ouvi alguém dizer assim: você me questionou porque eu estou devolvendo a 10ª parte na igreja, mas eu fiquei sabendo que você gasta quase todo o seu salário em um bar bebendo. Eu estou feliz, contente, estou devolvendo, à luz da Bíblia, pelos meus ensinamentos, dizer aquilo que não me pertence. E existem pessoas que devolvem 20%. Existem pessoas que doam ofertas de gratidão e nunca falta nada a elas. Sempre haverá família, não esqueçam, sempre haverá famílias, e são muitas, que o pai ou a mãe daquela família nunca poderão dizer: hoje ou todos os meses, uma vez por mês, nós vamos a uma pizzaria com a família para comermos um rodízio de pizza. A grande maioria da família brasileira não pode fazer isso, porque se for um rodízio de pizza e comer uma pizza, um rodízio, vai faltar dinheiro para o gás, para o aluguel, para o remédio e assim por diante. Talento, tempo e tesouro. Mateus 6, versículo 19 e 21 diz o seguinte: Mateus 6, 19 e 21: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem. Eu terminei teologia à tarde, então não pude ir para distrito. Desde então continuo estudando, fazendo outras faculdades. O pastor Aguinaldo me conhece, eu moro ali perto da igreja central de Várzea Grande. Se um dia alguém passar por lá, vai ser bem recebido na minha casa. Gosto de receber visitas, no fundo da Sorpan. Então decidi trabalhar com imóveis. Tarau, Procópio Imóveis, no fundo da Sorpan em Várzea Grande. E eu tenho alguns inquilinos que eu administro imóveis para pessoas. E eu tenho dentre eles um chamado Madeflex, perto da concessionária Honda de Várzea Grande, ali perto do Camaçola. Eles não são adventistas, são cristãos. São 4, o pai, a mãe, 2 filhos, o Júlio e a Júlia. Eu amo aquelas pessoas. E eles pegam muitas pessoas para trabalharem com eles. Mas motorista, eles contratam a pessoa para motorista, que é 4 motoristas que ele tem lá para entregar madeiras, mas quando esse motorista precisa de pegar uma madeira para ajudar a descarregar, não querem fazer. A Bíblia está falando: não ajunteis tesouro na terra. Agora tem muitas pessoas que trabalham, eles poupam, eles guardam dinheiro porque eles pensam no estudo do filho, mesmo sabendo que Jesus está voltando. Nós precisamos fazer isso. Eu quero me preparar, eu quero dar um futuro melhor para meus filhos. Eu tenho uma casa, eu quero construir outra casa, eu quero construir outra casa. Isso é pecado? Não, não é pecado. Por outro lado, tem pessoas aqui na Baixada Cuiabana, Cuiabá, Várzea Grande, e tem muito. Você vai dormir, você sai da igreja, você vai dormir, no outro dia pela manhã você vai trabalhar, você percebe que as pessoas amanheceram na lanchonete, no bar, bebendo, vivendo uma vida dissoluta, gastando tudo que tem. O livro de Jó nos mostra que Jó era um homem justo, sim ou não? Sim, Jó era um homem justo. Mas muitas das vezes, a Bíblia mesmo diz que Jó, quando ele ia ajudar alguém, ele fazia uma análise da vida daquela pessoa. Porque hoje todos querem ganhar presente, mas são poucos que querem doar. As pessoas querem ser sensibilizadas. Estou precisando de tal coisa na minha casa, e eu conheço pessoas assim, mas elas não poupam, gastam tudo que têm. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos sim de juntar tesouro no céu, mas tem muita gente dentro da nossa igreja que ganha muito dinheiro, investe muito, mas ajuda muito também. E eu conheço. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu e suas recompensas moldará a minha prioridade. Mateus 19, 21 diz: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai,
vende tudo que tens, dá aos pobres e terá o tesouro do céu. Vem e segue-me. Porque esse jovem rico vai até Jesus: Senhor, o que eu preciso para ganhar a salvação? Guardar os 10 mandamentos. Senhor, mas isso eu já o faço. Preciso de algo mais? Então você vende o que tens, dá aos pobres. O que a Bíblia menciona? Virou as costas para Jesus, chateado, e foi-se embora. Lembre-se, nós nunca poderemos fazer tudo por todos, mas sempre poderemos fazer algo por alguém. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar nas belezas dos céus nos dá algo para esperar ansiosamente. E o livro do Apocalipse 22, me lembro quando eu fiz a gente não esquece as coisas que acontecem na vida da gente, e quando acontece, e você está falando, você reverbera, você nunca esquece. Me lembro de uma vez, na primeira semana de oração que eu fui fazer em São Salvador, capital de El Salvador, quando eu ainda estudava teologia em Costa Rica, falávamos sobre a lei de Deus e falamos sobre João. E uma senhora, quando eu terminei, que eu saí lá fora, na porta da igreja, ela me perguntou, porque a Ellen White fala que João era o discípulo amado, e ela perguntou: como pode Deus então amar as pessoas, amar os apóstolos, e permitir que João, o discípulo amado, ficasse ilhado, preso na ilha de Patmos, hoje ali na atual Grécia, em meio ao mar Egeu, naquele período, num período em que os piores bandidos da face da terra estavam ali, e no meio dele havia um homem de Deus. O colégio do IAN na Bahia, onde tem teologia, não sei se vocês sabem, em volta do colégio, fora do colégio, existe terreiro de Umbanda em volta do colégio todo. Vocês sabiam disso? Ali é uma escuridão total, mas em meio àquele lugar ali existe uma escola de profetas, uma escola de teologia, existem pessoas boas. E João agora ilhado na ilha de Patmos, e ele recebeu essa visão, dentre muitas outras que nós vamos ler agora, Apocalipse 22, 1, 2 e 5, olha só, responder a pergunta daquela irmã em São Salvador: e mostrou-me o rio d'água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Essa visão ele recebeu estando ali na ilha de Patmos, em meio àqueles piores bandidos. Versículo 2: no meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Antes de ler o versículo 5, deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Na sua casa, no seu terreiro, ao menos ali você tem uma arvorezinha chamada Ora Pronomes? E eu tenho na minha casa. Existe uma outra árvore chamada, ela tem vários nomes: moringueira, árvore da vida, oleifeira. Se você descobrir para que serve dessa árvore da vida ou oleifeira, né? As folhas dela é muito semelhante à árvore da vida que foi descrita aqui agora. Só essa Ora Pronomes, que é considerada carne de pobre, que ela tem o dobro de proteínas, você pode picá-la, colocar no meio da salada e comer, você não sente gosto algum, você não sente cheiro nenhum. Se você colocar na salada no almoço e não come tudo e deixa para comer na janta, você já percebe que começa a ficar gosmento, mas ela é boa para a saúde. E o versículo 5: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão da luz de lâmpada nem do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão com eles pelo século do século. A última vez que eu faço essa pergunta: por que é importante pensar no céu? Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou na sombra da morte. E aqui o apóstolo Paulo, então, como eu disse no começo, pressentindo que o fim dele estava próximo, mal sabia ele depois que seria decapitado. Como você agiria ou reagiria neste momento ao saber que quando sair da igreja para fora, alguém está te esperando e irá decapitá-lo? Como você pressente? Como pressentiu João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho de Jesus, ali preso numa cela, numa cadeia, e Jesus fora pregando, e ele foi decapitado.
por causa da promiscuidade de algumas pessoas. Então aqui, 2 Timóteo 4, versículo 6 e versículo 18, nos fala de um homem que estava pressentindo o fim. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está o quê? Próximo. E o versículo 18, ele descreve, inspirado pelo Espírito de Deus: o homem que te perseguiu passou a ser perseguido, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Essa foi os últimos escritos de Paulo. Mas aí, voltando lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são a que Deus preparou para aqueles que o amam. Enquanto a irmã prepara o hino final para cantarmos, eu quero dizer algo para você. Possivelmente nós acreditamos que foi na segunda quinzena de dezembro de 1844, Ellen White ainda tinha 17 anos de idade. Ela foi convidada por um grupo de amigas para um pequeno grupo na casa de uma delas, chamada Eunice Hastings. Ellen White titubeou. Ela pensou um pouco, mas por quê? Porque com 17 anos de idade, ela estava com pneumonia dupla nos pulmões, escarrava sangue, tuberculose. Mas ela ouviu o chamado das amigas, ouviu o convite, porque ela estava desenganada pelo médico. Mas ela vai, mesmo se arrastando, Ellen White vai para esse pequeno grupo. Neste momento, Ellen White morava no nordeste dos Estados Unidos, em Portland, no Maine, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E ela escreve algo no Grande Conflito, no primeiro escrito, página 14. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, ela diz: o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus sobreveio sobre mim. O poder de Deus sobreveio sobre mim e pareceu estar me subindo cada vez alto, cada vez mais alto. O chamado de Deus se manifestou pela ação do Espírito Santo, e Ellen White nunca mais descreveu esta primeira frase: o Espírito de Deus sobreveio sobre mim, ou o poder de Deus. Todos os demais escritos ela começa dizendo: foi-me mostrado. Foi-me mostrado. E essa visão então de Ellen White, nós podemos então, essa primeira visão, nós podemos dividir em 3 partes. Ela diz que estava subindo cada vez mais alto. E ela chega então na segunda parte da visão, na Cidade Santa, e ela caminha pela Cidade Santa. E na visão dela, ela viu que estariam lá, que havia falecido pouco antes de 22 de outubro de 1844, os irmãos Stock. E Deus mostrou a ela que eles estariam lá, já haviam descansado no Senhor. A segunda parte. E a terceira parte desta visão, então, ela descreve que Deus então trouxe ela da Cidade Santa para a Terra Santa, onde será a Nova Jerusalém, onde Zacarias 14, versículo 4 diz que após o milênio, Jesus vai descer e vai trocar com o pé no Monte das Oliveiras. E Ellen White, no Grande Conflito, diz que vai ser um lugar já preparado, especial, onde Deus vai colocar o pé. O Monte das Oliveiras vai se tornar uma imensa planície, e dali Deus vai governar todo o universo. A terceira parte dessa visão, então, ela desce na Terra Santa, Nova Jerusalém na Terra. E quando ela chega na visão, ela observa que é uma mesa quilométrica, uma mesa que não tinha fim. Nessa visão, ela observa que havia vários tipos de frutos diferentes. Então ela descreve que ela pensou em pegar um fruto e comer. Imagine-se um pai estando ao lado de um filho, de uma filha, em casa ou andando na rua, e o filho, a filhinha pequena, sente o cheiro de algo gostoso e quer comer, mas o pai sabe que no bolso não tem dinheiro. Não tem uma dor maior para o pai e uma mãe ver o filho querer comer algo, beber algo e não ter dinheiro. Mas naquele momento ali, Ellen White, então, em sua visão, ela quis pegar. Eu tenho que imaginar então Jesus abraçando Ellen White e dizendo: não, filha, ainda não.
Você não pode comer desse fruto. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você descreva tudo. Eu preciso que outras pessoas conheçam, inclusive, o livro Visões do Céu, que Ellen White escreveu. Eu preciso que você se prepare, porque houve um momento na vida de Ellen White que ela estava do outro lado do planeta, do outro lado do continente. Ela recebe uma carta do filho dizendo: mãe, eu estou declinando para as coisas da igreja. Ellen White já havia se casado, já havia tido 3 filhos, um já havia falecido, mas jovenzinho. Nesse momento, Ellen White, uma profetisa, a única vez que aconteceu na igreja adventista, uma mulher profetiza e o esposo, o presidente mundial da igreja adventista do 7º dia. Ela entra em desespero porque ela sabia, porque já havia tido as visões de como será o céu. E agora o filho diz que não quer saber mais da igreja, estava declinando. Ellen White não pensou 2 vezes como escritora. Começou a escrever uma carta. E em cima, no cabeçalho, estava escrito, porque Ellen White escreveu para que nós pudéssemos saber: filho, essa carta, somente você leia. E ela envia a carta, às vezes a carta levava 30 dias para chegar no destino. Mas também teve um momento na vida de Ellen White que Deus disse a ela: cuide das minhas coisas, porque dos seus filhos cuidou eu. E Ellen White vai ter o prazer de ter ao seu lado no céu os 3 filhos, o esposo, mas a irmã gêmea dela não. É importante você pensar no céu. É importante você conversar com Deus. É importante, irmão, continuar orando pela filha. A minha mãe orou por 17 anos. Até que um dia eu voltei para a igreja após 17 anos, quando fui estudar teologia. Uma próxima vez que eu vir aqui, a minha mãe mora hoje em Rolim de Moura, Rondônia. Se ela estiver, eu trarei para que vocês possam conhecê-la. Foram 17 anos de oração, até que eu voltei. E depois que eu voltei, que eu fui estudar teologia, a minha mãe ainda continua orando por mim e as minhas 3 irmãs. A mais nova mora em Dubai, 21 anos. Dos 3 últimos anos para trás, toda vez que vinha ao Brasil, todo ano ela vem: você vai falar de Deus, ela não quer saber. Ela vive num lugar ali em Dubai que as pessoas não querem saber de Deus e de Jesus. Mas dos 3 últimos anos para cá, que eu tenho buscado ela no aeroporto em Cuiabá, ali em Varza Grande, levo para Rolim de Moura, ela sempre faz: mano, faça uma oração. E no grupo da família ela sempre escreve: mano, feliz sábado. A oração de uma mãe, a oração de um pai, irmão, que isso possa ficar na sua mente, no seu coração. É claro que enquanto você estiver nessa terra, você vai estar sofrendo. Possivelmente pais irão para o céu, mas os filhos não. Mas vocês continuam sofrendo. E Ellen White, numa revista em inglês lá nos Estados Unidos, tem essa cita. Ela diz: a última obra intercessória de Jesus, antes de fechar a porta da graça, é enviar anjos para que toquem na mente e no coração dos filhos que por um motivo ou outro se afastaram da igreja, que eles tenham essa última oportunidade de aceitar a Jesus antes que a porta da graça se feche. A minha mãe entrou em desespero quando a minha tia Aldaci faleceu na Barra do Bugres, na pandemia. E eu desci algumas vezes, mesmo na pandemia, eu pregava em igrejas lá e convidava a tia Aldaci para ir para a igreja. E a tia Aldaci nunca quis ir, mas era uma pessoa boa e nasceu na igreja. Assim como aconteceu com a tia Aldaci, aconteceu com muitas outras pessoas. Ela estava aplonada, de barriga para baixo, inconsciente. Mas houve um momento na vida da tia Aldaci lá no hospital que ela deu uma repentina melhora. Depois faleceu. Eu vendo o sofrimento da minha mãe, na morte dela, eu abracei minha mãe e disse: mãe, a tia Aldaci deu uma melhorada? Sim ou não? Sim. E nós ouvimos falar de muitas outras pessoas no mundo que melhoraram. Falei: mãe, a tia Aldaci teve ali uma oportunidade de conversar com Deus naquele momento, de colocar a vida dela em ordem. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. A irmã vai colocar o hino final agora. Presta atenção na letra desse hino.
Medite no sermão ao longo dessa semana, faz um pacto com Deus. Não queira estar fora da manhã radiosa. Não queira estar fora da festa que haverá no céu. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino final. Estar na manhã radiosa, o meu desejo ao longo dessa semana, ao longo da minha vida, é pensar no céu. Se esse é o seu desejo, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até hoje, nessa manhã de sábado, o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e tem nos protegido. Muito obrigado pela proteção de teus santos e poderosos anjos. Obrigado por permitir que nessa manhã de sábado estes irmãos aqui na igreja de Alvorada pudessem estar aqui e juntos louvando e engrandecendo o teu santo nome. Peço, Senhor, humildemente uma bênção especial ao longo dessa semana, dessa programação que vai terminar no próximo sábado, que possa ser exclusivamente dedicado ao Senhor, e todos os pedidos, os agradecimentos, os louvores, os sermões cantados e pregados aqui possa chegar até seu trono de graça, que nós possamos ser salvos pela tua misericórdia e pelo teu amor, que o Espírito Santo de Deus continue tocando em nossas mentes, em nossos corações, que as orações dos pais, dos amigos, feito por alguém da família, por um amigo especial, também possa chegar até seu trono de graça. Enfim, Senhor, que teus santos anjos nos acompanhem agora, ao retornarmos aos nossos lares, em nome de